Saudações a todos que acompanham o canal do Conde, começando mais um Papo com o Conde aqui no canal do Conde. Tenho a honra, o prazer de receber hoje a Nani Pérez, que é apresentadora do programa Por Elas, da TV 247. Nani Pérez, que também ela tem uma atuação vasta assim, no mundo da cultura, no mundo da produção de conteúdo, roteirista. Inclusive, estou vendo, Nani, aqui que você é minha comadre aqui, você é professora, foi professora de redação também, querida. Tudo bem com você? Tem que abrir seu microfone. Pronto, tudo bom, querida? É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sim, eu tenho formação em letras Olha também. só que beleza. Formada em letras também. E também teve em sala de aula. Você ainda dá aula, não? Olha, eu dou aula agora esporadicamente. Eu passei 15 anos em cursinho, como você falou, dando aula de redação principalmente. E, na verdade, a minha formação política vem dali, né, Conde? Vem do cursinho. Primeiro eu fui aluna. E a gente, quando é aluno de cursinho, pelo menos na nossa geração, né, a gente chegava no cursinho e a cabeça fazia assim, né? Opa! Mudava completamente a nossa visão de mundo, mudava completamente o panorama. Eu me encantei. E aí eu entrei na. Primeiro eu entrei na Unesp em artes. Mas eu dei azar de pegar uns papos muito cabeça, sabe? De filosofia da arte, que eu não É? estava entendendo nada. Eu falei, quer saber? Eu tinha me matriculado na Unesp e no cursinho ao mesmo tempo. Eu falei, quer saber, não estou pronta para isso, não. E fui fazer realmente o cursinho. Aí entrei na USP na Letras e logo fiz um teste no ângulo para corrigir redação. E fui uma das primeiras, fui a primeira junto com a Luciana Salgado, que é uma amiga queridíssima, não sei se você conhece também da área. Luciana Salgado, por acaso, é uma linguista? Sim, Luciana Salgado, eu tenho a impressão de que você conhece, A tá Luciana é na, se minha eu não me engano, tá amiga. no Oscar agora. Luciana Pois é, Salazar Salgado, queridíssima. Eu sei que ela é de São exatamente. Paulo. É, nós tivemos o mesmo orientador, Círio Pocente. Ela é muito legal. Logo a gente vai conversar também aqui. Que bacana que vocês são amigas, não sabia. Não sabendo agora. Ótimo. Então, e nós duas fomos as primeiras corretoras que viramos professor, porque não tinha isso. Ou você era professora, ou você era corretor de redação. E a Celi, que era a nossa chefe, e o coordenador de redação, que é o Cacá, pessoas maravilhosas, apostaram na gente, a gente deu super certo. E a Ana virou uma referência, assim, junto com alguns outros colegas, porque professor de cursinho é sempre referência, né? Então eu tinha os meus professores e os meus colegas como referência. E dando aula de redação, eu peguei uma turma especial para a GV, Fundação GV, que na época só lidava com temas de vestibular para redação ligados à política e economia. A Luciana, que era dona dessa cadeira, quando ela saiu, ela me indicou e eu fiquei no lugar dela. Aí eu tive que estudar para caramba, porque Uhum, só caía tema relacionado à economia e política. Foi aí que eu comecei de verdade a estudar economia e política, principalmente política, né? Economia uhum, de um modo mais genérico, nada matemático, claro, né? Mas era conjuntura FHC, inclusive. uhum. Então, a gente lembra de memória muita coisa. Outra coisa que eu descobri no cursinho com a Luciana foi o Chomsky, o consenso fabricado e a mídia, que foi feito com recursos que para o público mais jovem se assistir vai falar, ah, essa coisa mal feita. Não, não foi mal feita, era o recurso da época que ele tinha, né, tecnologicamente falando, mas que do ponto de vista conceitual já alertava para tudo que a gente vive hoje, né, Conde? O Chomsky ele é considerado o intelectual mais importante hoje do mundo, né? E ele Exatamente. teve há pouco tempo aqui em São Paulo, na Perseu Abramo, inclusive, acho que ele visitou o Lula, se eu não me engano, teve com Sim, Haddad. E o Chomsky tem uma coisa muito interessante. Nós linguistas temos uma relação com o Chomsky, ou entramos, né, no mundo da teoria, né? Se a gente não é chomskiano, não necessariamente somos anti-chomskianos do ponto de vista teórico, mas uma coisa em que ele é respeitado totalmente é pelo seu ativismo, né? E a teoria dele da exato. linguística também é uma teoria poderosíssima, muito importante. Nani Pérez, eu fico muito feliz porque nós temos essas afinidades. Eu tenho essa afinidade com o texto que eu acho que você,
contraiu também de maneira muito forte. Porque quando a gente, na verdade, quem dá aula de redação é quem mais aprende. É uma coisa fantástica, né? Porque a gente lida com o texto no nascedouro dele, que são os adolescentes, e que é um momento em que eles estão numa fase de aquisição do discurso. Isso é muito interessante. Eu trabalhei no Enem durante 10 anos também. Eu sou fissurado nesse assunto. O texto do adolescente é um texto vivo, que traz coisas novas para a gente do ponto de vista da teoria, das linguagens, da absorção de novas técnicas e tudo mais. Como é que foi para você? O que você sentiu quando você lê um texto assim de um aluno seu e você tem que fazer as intervenções e trazer as questões políticas também para a cena, para que ele consiga lidar com tudo isso e produza o que a gente costuma chamar de opinião, né? Olha, é um baita desafio, né, Conde? Porque redação de vestibular é basicamente dissertação. A gente só fazia um aquecimentozinho com uma descrição, uma narrativa, mas o grosso é dissertação, portanto, texto argumentativo, opinativo mesmo. E o desafio, justamente, é você mostrar falhas argumentativas, você mostrar, enfim, oportunidade de melhoria, né, no texto da pessoa, sem ela achar que você está impondo uma opinião, que você está impondo a sua opinião para ela pensar igual a você. É um grande desafio. Então, eu acho que é um aprendizado de diálogo mesmo, é um baita aprendizado de democracia. Portanto, eu já fui chamada de arrogante por uma piada que eu fazia do Corinthians. E eu falei, nossa, para o meu aluno, eu agradeci, ele virou é meu amigo até hoje, aliás, porque ele deu um feedback super respeitoso. Não, esse é outro, que estava do lado dele. Me chamou de arrogante e o outro falou, não, é porque você falando assim, parece que você está debochando de todo mundo que é corintiano, quando a gente percebe que a tua ideia não é essa. Porque era uma redação clássica da FUVEST, sobre mito versus razão, né? Que tinha o Adorno, naquela prova que tinha o Adorno na carinha da Merlin, do Andy Warhol, clássica prova. E eu brincava, para fechar a exposição teórica, o debate, eu falava assim, pô, gente, vocês veem que até o corintiano entra nessa história, né? Porque está escrito na Bíblia que fé é a capacidade de acreditar naquilo que não se vê. E fechava a boca, levava alguns segundos para os caras entenderem, e assim, quem não era corintiano morria de rir, e quem era corintiano ficava muito bravo, porque depois o Corinthians voltou a ter uma boa fase, mas ele estava em péssima fase, entendeu? Muito elegante essa piada com o Corinthians, achei sensacional. Não é para se levar a mal, não, mas é difícil, a gente sabe que é difícil. Mas e aí eu comecei a falar, antes de fazer a piada, eu falei, gente, é só uma brincadeira. Eu achei o feedback ótimo, porque é verdade, às vezes a gente fala uma coisa sem querer ofender ninguém de jeito nenhum, mas pega na ferida da pessoa. Então eu comecei a contar a piada, eu continuei contando a piada, mas comecei a avisar antes. Falei, gente, é uma brincadeira, por favor, não levem a mal. Tá? E pronto. Então, esse tipo de aprendizado em sala de aula, com 100 alunos, 200 alunos, é fundamental, porque não dá para agradar todo mundo com um público grande. Isso também é um aprendizado que é muito doloroso, né? A gente ouve muita coisa que deixa a gente muito triste, de um lado, mas, por outro lado, a gente aprende a melhorar de verdade. Quando o aluno dá um feedback ou chama para conversar e não entende o que você está falando do texto dele, você é obrigado a ir pegando de outra forma, e fazendo perguntas, tentando colocar de maneiras diferentes para que a pessoa te entenda, e mesmo que ela não concorde com você, ela entenda por que você está falando aquilo. Qualquer técnica, né, argumentativa, por que para fazer uma concessão você tem que tomar cuidado para o que você está refutando não ficar mais forte do que a tua ideia, e por aí vai. Você vê que interessante, Nani, querida, essa nossa relação, essa afinidade com relação à aula de redação, essa coisa da escrita, né, de aprender, de passar, de dividir, de monitorar a escrita, ela é muito democrática e ela ensina muitas coisas. Eu acho que o campo da escrita é fundamental, e eu acho que politicamente o Brasil vinha dando passos muito interessantes
nessa aquisição dessa proficiência escrita que te dá soberania política, né? É muito interessante, por exemplo, você vê agora o Bolsonaro, a gente já pode começar a falar de política, ele entra em pé de guerra com a redação do Enem. Ele detesta a redação do Enem. Por quê? A gente pode até fazer um cálculo assim, né? Tudo que o Bolsonaro detestar, a gente tende a amar, né? Porque são coisas boas. Ele detesta a redação do Enem por quê? Porque ela promove justamente um discurso de cidadania democrático, profundamente democrático. Eu tenho comigo que nesses últimos 15 anos, 20 anos até, a redação do Enem foi fundamental para promover uma politização, ainda que dentro de certos limites, nessa geração, majoritariamente adolescente, que fez o Enem. Você sente isso? Você acha que a redação, que a escrita, é um instrumento importante para a soberania política das pessoas? Como é que Eu você acho, por trabalha? causa daquilo que a gente. Pelo menos a minha experiência é muito ligada a isso, mas eu acho que você tem toda a razão. E eu acho que começou com o vestibular da Unicamp, né? Eu acho que o Enem fez com a redação o que a Unicamp já tinha feito, perdão, no Brasil, o que a Unicamp tinha feito em São Paulo. Porque a Unicamp, quando se separou da FUVEST, ela passou a redação para a primeira fase, a redação passou a ser a grande triagem da prova da Unicamp, com 3 alternativas, a carta argumentativa, a dissertação e até a opção narrativa, tá? Que é a mais difícil, na verdade, não tem nada de mais fácil, porque você tem que defender um ponto de vista através daquela história, então é um trabalho dobrado, né? É a leitura aparente, a leitura profunda de um texto. E aí o Enem vem e dá essa importância no âmbito nacional. E por quê? Porque quando a gente pensa alguma coisa, mas não consegue traduzir completamente em palavras, sobretudo num texto, é porque está faltando algum pedaço. A gente acaba descobrindo isso com o tempo, né, Conde? Que quando a gente realmente organiza o pensamento com as palavras, é porque a gente está conseguindo realmente raciocinar de verdade, estabelecer um um raciocínio lógico de fato, tá? Estruturar o pensamento. Estruturar uma dissertação é organizar o pensamento. Então, a gente pensa com palavras e a gente fala ou escreve com o pensamento. Não tem uma coisa sem a outra. Então, a redação ela ensina mesmo a pensar, não só político, mas claro que principalmente político, pensamento lógico. Você falou do Enem, por exemplo, o Enem acho que dá um passo além da Unicamp nesse sentido, Conde, porque ela pede uma proposta de solução. Sim. Ela pede uma coisa, portanto, muito pé no chão, que o discurso bolsonarista, por exemplo, não consegue. O que é a solução para o discurso bolsonarista? Armar a população para tudo? Isso resolve todos os problemas nacionais? Xingar o PT resolve os problemas nacionais? Ou seja, o discurso que talvez funcione numa campanha é um discurso que vai resolver os problemas do país, fazer o país voltar a caminhar, voltar a se desenvolver e até andar mais para frente, solucionar questões que ainda nem chegamos perto de resolver, como é o próprio caso da violência, que a gente está muito longe mesmo de resolver, né? Então, não vai. Cadê as propostas concretas, efetivas? Você toca num ponto, Nani Pérez. Eu quero, antes de fazer a sequência aqui do nosso papo, saudar todo mundo que está chegando aqui, que chegou, já estão assistindo a nossa entrevista. Saudações para todos vocês aqui no canal do Conde. O pessoal adora você. Todo mundo mandando beijo aqui para a Nani. Eu quero fazer uma transição agora contigo com relação aproveitar ainda essa, que não é tanto uma metáfora, é justamente um instrumento, um recurso, uma ferramenta, que é a escrita. Você tocou no ponto que, assim, quando você escreve, você organiza o pensamento. E aí você passa a ter uma proficiência no próprio mundo do debate, mesmo ele sendo escrito ou não escrito, etc. E eu vejo que o bolsonarismo tem extrema dificuldade de pertencer a esse mundo. E aí eles negam esse mundo, que é o mundo do argumento. Esse é um ponto, acho que, muito dramático do nosso momento hoje no Brasil. Você tem a negação
da própria possibilidade de produzir propostas para o país. Eles não gostam disso. Você acha que tem futuro isso, Nani, no Brasil? Olha, Conde, eu vou acrescentar mais um detalhe nisso que você falou, que eu concordo que é uma ótima leitura. Eu vou acrescentar mais um detalhe que para mim, é o que faz o bolsonarismo ser tão perigoso, e, na verdade, foi o que elegeu o bolsonarismo, porque, como o Rui fala, o bolsonarismo mesmo, ele não é suficiente para ganhar a eleição. Mas aí você tem uma outra ala de discurso e de pensamento, que é de direita, que é a ala falaciosa, os MBL da vida. Por exemplo, um Kim. O Kim é muito mais perigoso, porque se você não prestar atenção, parece que o que ele está falando tem toda a coerência. Ele é Você tem que ir lá articulado. e... Ele é Isso. mais articulado. Então, é muito mais perigoso, porque quando você junta um Kim, que é articulado, e outras pessoas, estou dando o Kim como exemplo, né? Com esse discurso de ódio, o Kim ancorando esse discurso de ódio, aí você dá o volume que permitiu o Bolsonaro ser eleito. É aí que você tem esse volume de base eleitoral e pior, de sustentação no governo agora, para as políticas Sim. econômicas, por exemplo. E são absurdamente falaciosas, mas se a gente não presta atenção, não tem um repertório, e infelizmente, durante muitos anos, brasileiro, se é que não foi sempre assim, né? Brasileiro só se preocupava com política na hora de escolher o candidato e lá depositar o voto e pronto. E aí fica difícil ter esse repertório, você não pega a falha argumentativa a falar. E assim, são falácias grotescas, mesmo no discurso do Kim. São falácias grotescas, só que do jeito que ele amarra o 2 mais 2 ali, parece que realmente 2 mais 2 é igual a 9. Sim, eu acho que isso entra. Desculpa, você quer completar? Não é isso, pode falar. Não, só vou entrar no seu discurso porque realmente tá muito interessante isso. Entra naquele parâmetro da pós-verdade, né? Você tem aí essa profusão de tecnologias, profusão de discursos, e você deixa de ter uma referência sempre ali estabelecida com relação aos procedimentos da argumentação. Num certo sentido, pode soar democrático, mas eu acho que, na verdade, não acho, né? A gente constata que existe aí uma violência contra a própria argumentação, que é a produção de falácias. E como a gente percebe, quer dizer, o Kim Kataguiri, ele tem uma proficiência, ele consegue se expressar e acelerar o discurso e, eventualmente, convencer com um pouco mais que o Bolsonaro não consegue, né? Você tem outros elementos ali que não têm essa capacidade. E como você bem colocou, é isso que deu a vitória para o Bolsonaro. Quer dizer, é um conjunto de situações. Hoje tem uma notícia muito importante, queria que você comentasse comigo isso. Como o bolsonarismo, como o governo Bolsonaro está totalmente desarticulado no Congresso, não tem um líder especificamente, o Onyx Lorenzoni acho que ainda está na Antártida. Você tem uma situação, o que é quase uma aberração, e que a imprensa tradicional nem comenta isso com muita profundidade, é que o Rodrigo Maia, ele passa a ser o articulador do governo, passa a ser o líder informal do governo Bolsonaro, porque não tem, né? E como ele é o presidente da Câmara, ele tem que agitar alguma coisa, né? E aí, mas conectado a isso, hoje saiu uma notícia de que estão sendo reativados esses disparos de WhatsApp, pensando justamente na reforma da Previdência. Isso é uma coisa que eu acho que se conecta ao que você falou da argumentação, da falácia do Kim Kataguiri, desse amálgama de situações que fazem do bolsonarismo ainda respirar do ponto de vista político, ainda que seja um pouco fraudulento no Brasil. Com relação às plataformas sociais, eu tenho um certo medo de que, se as plataformas digitais entrarem no Congresso, a gente pode entrar num terreno muito perigoso de sermos governados por elas, como o bolsonarismo é. Porque o bolsonarismo, ele tem essa origem nas plataformas digitais, sobretudo no Facebook. E ali, Nani, como você tem assim, você tem esse conhecimento bastante interessante sobre a questão da produção do texto, do sentido, o que eu vejo ali, queria que você comentasse isso.
eles realmente, a produção de fake news do Bolsonaro, ela é qualificada, entre aspas. Eles produzem fake news para justamente ecoar no conjunto da leitura social brasileira e para produzir essa adesão que a gente vê, que acaba produzindo essa adesão social real. O que você pensa a respeito disso? O que você tem a dizer, assim, sobretudo a questão, a gente pode lembrar das eleições, né, daqueles disparos, da mamadeira erótica, enfim, de todo esse elenco do bolsonarismo. Olha, Conde, eu acho que eu vou pegar de duas formas, eu vou pensar isso. Eu acho que eles pegaram uma lacuna numa forma tentando democratizar para fazer exatamente o contrário. Eu explico. Eu acho que a esquerda, até por estar no governo, ela não tomou conta das redes para contar o que estava acontecendo, pelo menos ela fez isso como ela fazia na grande mídia, ou seja, só reportar, sem grandes discursos eloquentes, sem tanta propaganda, sem desconstruir a oposição, ou seja, agindo como governo. E aí a oposição, esses caras eram comendo pela beirada, desconstruindo tudo. Para quem nunca tinha acompanhado política e ouviu isso pela primeira vez, começou a ouvir esses discursos de ódio todos, de desconstrução, a torção da realidade, sabe? Então, quando a gente estava no auge do pleno emprego, com 4 ponto pouco de desemprego apenas no Brasil, a gente começou a ver uns malucos, de repente, falando que o desemprego no Brasil é um absurdo. Eu que sempre acompanhei, falei, oi? Opa, como? Desemprego hoje é absurdo? Como assim? De onde saiu isso? E eu dei risada no começo, porque eu falei, nossa, que bobagem, deve ser um idiota. E daí a pouco estava todo mundo falando isso. Eu falei, O gente, preço como da assim está todo mundo gasolina, né, falando isso? naquela época lá que a gasolina estava num preço normal, eles reclamavam e hoje não reclama nada. Ah, porque o dólar, porque eu não posso ir para Disney. Mas, pera, dólar. Gente, tudo ao contrário. Era um mundo completamente ao contrário. Em que sentido que a forma era democrática? Porque eles começavam a chegar em pessoas que não discutiam política e, teoricamente, ouvir essas pessoas. Por que o resultado é totalmente o contrário? Primeiro que não é tão democrático, porque nem todo mundo tem acesso às redes. Tá? Então, pensando no que você falou agora da relação do Congresso com as redes. Peraí, gente, cadê aquele monte de população que está lá ralando o dia inteiro, de sol a sol, ou trancado numa fábrica, que não está nas redes? Esse pessoal vai ficar de fora das discussões? Tudo bem que as redes tem bastante gente discutindo, mas as discussões não podem estar só nas redes. O mundo real é muito mais complexo, muito maior e muito mais importante do que esse mundo virtual tão falacioso representado nas redes sociais. Então, gente, isso é mundial, né, Conde? O problema é esse. Isso é um fenômeno que não é brasileiro. É muito sério isso. Está acontecendo isso no mundo inteiro. Uma amiga estava conversando comigo hoje, num desses grupos de esquerda, sobre os chans, que ela nunca tinha ouvido falar, e eu comentei com ela sobre o 4chan, de onde surgiu justamente o que eles chamam de nova ultradireita. Por que nova? Exatamente porque pega essa geração nem que não estuda, não trabalha, os mais velhos porque estão desempregados mesmo, e os mais jovens porque sequer entraram no mundo do trabalho ou ainda são estudantes. Esses fóruns de games começou ali, depois viraram fóruns de ódio mesmo, que são a maioria esmagadora masculina, né? Misóginos, racistas, etc., com fobias contra homossexuais, e de repente eles fazem na Deep Web isso virar uma nova direita mundial. Começou assim. E a direita sacou isso, foi pegar aquela explosão do 4chan, né? Tem uma análise que fala isso, que foi quando uma mulher ganhou um concurso de videogame. Os caras ficaram putos, porque eles falaram, não, essa área é nossa. Aqui é homem, aqui elas não têm o direito de entrar. E o discurso de ódio para mulheres subiu muito de grau. E eles começaram a montar os fóruns, independentemente dos fóruns de games, e a direita sacou isso, e é ali que ela começou a despejar essas falácias todas até tomar conta das redes mundiais, além do Deep State, da Deep Web, perdão, além da Deep Web, nas redes sociais abertas. Tá? Isso para mim é assustador, porque parece que
o efeito da ficção, mormente a literatura, parece que ela foi substituída pelo mundo virtual. Só que enquanto a literatura e as outras artes, as outras formas de ficção aprofundam o nosso conhecimento do ser humano, ajudam a entender melhor as nossas contradições, as nossas necessidades, as nossas maravilhas que a gente consegue fazer e como a gente é cruel, o mundo virtual, ao contrário, ele superficializa, ele banaliza, ele simplifica demais e ele irresponsabiliza o sujeito. Agora, ninguém é sujeito, né, Conde? Ninguém tem culpa. É a geração que finge que se não der certo o Bolsonaro, que se for um novo nazismo, vamos extrapolar, né, exagerar, se for um cara nazista, é só apertar a tecla delete. Como assim? Não é assim que as coisas funcionam. Ah, se não der certo, se o cara realmente doar tudo que é nosso, a gente pega de volta. Não. O mundo não é assim. Depois que as nossas riquezas todas forem parar em outras mãos, como que você vai pegar de volta? Você vai lá na cara do novo presidente dos Estados Unidos daqui 4 anos e falar, olha, o nosso presidente era um idiota, a gente errou, devolve. Devolve tudo. Isso não existe. É Isso, a assustador. gente tira e põe outro, né? O que eles falavam com relação a Dilma, até a gente tira, né? A gente tira e põe outro. É uma coisa descartável, né? Existe essa relação. Nani Pérez, sua análise é muito consistente. Eu estou aqui bastante interessado e percebendo, e o público está gostando muito, o público adora você. A audiência está muito boa aqui no meu canal, todo mundo curtindo. Daqui a pouco eu vou fazer uma rodada aqui de leitura e de perguntas. Se alguém tiver perguntas para Nani Pérez, por favor. Ó, tem gente aqui falando de Vygotsky já. Olha só, a Dália, que é uma internauta uruguaia que segue aqui o canal, né? São funções aprendidas segundo Vygotsky e que aún dependem de haver logrado las outras Ana Clara. Ela está respondendo para Ana Clara, que eles discutem, eles debatem. É muito legal. Eles debatem no chat, né? Isso é muito rico também. Eu quero dizer para você o seguinte, Nani, e queridos internautas que estão acompanhando essa entrevista aqui, super legal com a Nani Pérez, apresentadora do programa Por Elas, e daqui a pouco a gente vai falar do programa com você. Nós estamos alinhados a um veículo que é o 247, que é progressista, né? Se apresenta como progressista. Nós nos apresentamos também como parte desse segmento democrático progressista. Eu até acho que suplanta a definição da esquerda. Acho que é mais importante, inclusive, não sei se nesse momento, mas nos apresentarmos como de um segmento democrático progressista para poder tentar produzir e restabelecer o debate público no nosso país, que foi um debate que está, nesse momento, sequestrado. Você vinha dizendo que a direita se apoderou dessa linguagem digital no mundo todo e a gente percebe no Brasil com muita força. Eu sou uma pessoa, eu gosto muito das redes. Eu atuo bastante, produzo bastante, interajo bastante e a rede me responde bastante. Só que eu tenho de concordar com você que, em escala, do ponto de vista da escala, a direita se impregnou e se adaptou muito mais fortemente às redes do que a esquerda. Porque a esquerda gosta do pensamento, ela gosta justamente da argumentação, demora mais, tem mais tempo, você não tem palavras de ordem, você não tem aquela coisa mais catártica, Conde, embora também tenha. Fala. Conde, pensar dá trabalho e demora mais, xingar é fácil e rápido, né? Pois é, resumiu todo o meu argumento numa frase. Justamente isso. Então, eu queria que você avançasse um pouco nesse sentido. Porque às vezes dá a impressão que nós estamos encurralados. Como é que a gente vai sair dessa encalacrada? Porque realmente é um desafio muito grande. Você não ter escala, justamente porque dá trabalho pensar, dá trabalho argumentar, dá trabalho articular as coisas, e é por isso que, eventualmente, acho que eu já vou trazer o Lula para dentro do nosso debate, porque o Lula teria resposta para isso. Né? Aliás, como ele sempre teve. E daí eu pergunto para você, será que era diferente antes também, Dani Pérez? Claro que sim, mas em que medida? Porque antes da internet, você tinha também esse embate ideológico entre esquerda e direita,
e você tinha essas facilitações também no mundo do argumento. O que você poderia dizer para a gente a respeito disso? Olha, eu acho que sempre foi difícil. A gente sempre mexeu e moveu forças para mover as forças sociais, os campos políticos, a gente teve que quebrar muito preconceito. Eu venho de uma família, por exemplo, para quem o sindicalismo o sindicato como é que é? Só para um monte de mamador mesmo ganhar dinheiro fácil sem trabalhar. Eu venho, a minha família é assim, tá? Com raras exceções como eu. Então, isso está impregnado, essa propaganda contra movimentos sociais, contra entidades de representação de classe, ela sempre existiu por motivos mais do que óbvios, né? Tá? E eu vi o Lula tendo uma eleição tirada da mão na época do Collor, quando um ano antes da eleição, exatamente um ano antes da eleição do Lula contra o Collor, existia um Globo Repórter chamado O Caçador de Marajás. Cara, mó hollywoodiano, né? É a linguagem da propaganda americana, só que para a eleição brasileira. Eles tiveram, em um ano, eles fizeram um cara que ninguém sabia quem era, mal ou menos sabia de onde vinha, né? E que ninguém sabia para onde ia dar, tanto que deu no que deu, tá? Continuaram não sabendo depois, né? Também, mais ou menos por aí. E conseguiram desmontar um cara que já tinha, àquela altura, toda uma trajetória de movimento popular. Então, assim, a gente sempre teve essa dificuldade, você tem toda a razão. As dificuldades, elas não são novidade. A gente lida com muito preconceito, isso não é de hoje. Mas eu acho que se acentuou demais a polarização, e como para voltar até na origem da nossa conversa, a polarização chegou num nível que eu nunca tinha pensado ver na minha vida, que impede o diálogo. Porque uma coisa é eu conversar com a minha irmã, que é totalmente liberal, que é totalmente diferente de mim, antes de 2016, que a gente trocava figurinhas, ela mais para PSDB e eu para PT, embora nem ela fosse PSDB e nem eu fosse petista à época, mas a gente conseguia dialogar, trocar ideias e uma aprender com a outra, num baita respeito. De 2016 para cá, a gente não consegue trabalhar mais juntas, a gente era sócia. E aí, quando começa aquela encrenca toda com a Dilma, eu fiquei muito indignada com o que estava fazendo com a Dilma, e quanto mais eu vi o ódio escorrendo, mais eu falava, não dá, isso não dá para mim. Não posso. Me faz mal, não Eu acho quero, que é não algo que concordo, não. aconteceu com a sociedade brasileira toda, inclusive comigo também. Estou aqui compartilhando com você. Chega um momento em que que a própria amizade, o próprio laço histórico, familiar, ele se rompe diante de um sentimento muito forte, que é o sentimento de pertença social. Afinal, nós somos brasileiros. Isso aconteceu com muita força. Eu senti isso, e aí a gente realmente tem de fazer uma decisão, Nani, que eu acho que é até bonito isso, mas é uma decisão política para a sua vida, né? Você tem que decidir aquilo que realmente você quer, que você defende, e de uma certa maneira também é um sentimento de libertação, porque todos nós, antes do golpe, não sei se você concorda, antes do golpe, nós estávamos um pouco represados, amarrados politicamente, porque nós não conseguimos defender, acho que concretamente, a Dilma e aquele governo democrático de todo aquele assédio que se demonstrou depois um golpe absolutamente violento e que muita gente não esperava, mesmo dentro da esquerda. Você não acha que a gente vivia, acho que o próprio, isso também se comenta com relação ao PT e ao comportamento político do PT, né? Até os 45 do segundo tempo, Nani, o próprio PT falava assim, não, a gente respeita a democracia, isso aqui tem instituições, não vai acontecer o impeachment, porque não teve crime, mas no fim aconteceu, porque o jogo era muito mais pesado. Você não acha? Olha, Conde, eu lembro de ter um dia sentado, quando eles viraram as ruas, tá? No Passe Livre, que era um movimento aparentemente super legítimo,
conta os 20 centavos. E, de repente, que a mídia toda metia o pau, e gás de pimenta, e pancadaria contra os caras. E, de repente, a mídia começou a elogiar. E o que era um movimento contra algumas atitudes, contra o aumento da tarifa e atitudes autoritárias da cidade de São Paulo, por exemplo, do governo de São Paulo, por exemplo, ou seja, das cidades e do governo. E, de repente, você começa a ver contra o PT e a Dilma. Naquele momento, eu lembro de ter sentada numa mesa e minha filha perguntado: mãe, a Dilma vai ser recandidata, você vai votar nela? Eu falei: vou, mas torço para ela não ganhar. Ela: nossa, mãe, por quê? Eu falei: porque não vão deixar ela governar. Ai, mãe, você tá louca. Eu falei: Mário, eu já vi esse filme, não na vida real, mas já vi esse filme na história. Tá cheirando golpe, tá cheirando que a Dilma vai Você sofrer muito sentiu mais isso? se ela perder essa eleição. E dito e feito, cara. Eu sabia que ela ia ganhar, talvez nem ganhasse, mas ganhando não ia levar. Eu falei: pergunta para minha filha. Enquanto Eu você estava falei isso para falando ela. aí, deixa eu só acrescentar uma coisa, Nani, incrível. Você teve essa percepção, talvez as mulheres, né? Eu sou daqueles entusiastas, inclusive também, é por isso que eu tive assim, procurei você, procurei a, a, a Daphne e vou conversar com a Andrea também, porque eu acho que as mulheres têm uma força diferente para observar fenômenos políticos, tem uma questão diferente ali presente, e eu quero me favorecer disso, eu quero ter esse input, né? Conversando com vocês nesse sentido. Então, você sentiu. Eu ia dizer, eu ia fazer o seguinte comentário para você. Quer dizer, com toda essa estrutura de instrumentalização desse movimento, do junho de 2013, que era um movimento que era contra tudo, não era especificamente contra Dilma, que depois foi meio que transformado nisso pelos meios de comunicação para justamente erodir a candidatura da Dilma, a recondução dessa mulher, né, à presidência da República, e mesmo assim ela ganhou. Foi uma coisa impressionante, né, Nani? A força que ainda restou naquele momento, em 2014, para reconduzir a Dilma Rousseff. E daí, como você falou, realmente, o Aécio, mal perdedor, não soube perder, e nós tivemos aí o truncamento desde o momento em que o golpe começou exatamente ali de maneira muito mais forte, né? Momento que ela venceu a reeleição, começou a sabotagem da democracia brasileira. Começou na virada das ruas mesmo. Para mim, começou na virada das ruas. É aquilo que eu te falei, a gente de repente começou a ouvir que o desemprego estava batendo um recorde no Brasil, quando era o contrário. Falei: como assim? Isso não é normal. Isso não é um comportamento típico da nossa mídia numa democracia. Esse nível de mentira eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Era demais. Depois ficou rotina. Depois eles começaram a inverter tudo e virou rotina. Mas daquele momento, a gente tinha tido um período de, tudo bem, uma mídia sacana, uma Você tem mídia que metia razão, o teve uma pau. infecção, né? Mas não Partiram para o nesse vale tudo. nível. Não nesse nível, tá? E eu ainda lembro que eu falei para minha filha: pior que eu acho que ela vai ganhar. Mãe, mas então por que você vai votar nela? Eu falei: porque é melhor para o Brasil. E por que você não queria que ela ganhasse? Porque vai ser ruim para ela. Eu me dividi assim, eu falei: para o Brasil é melhor a Dilma ganhar, mas para ela não. E eu Você está morri de dó da falando uma Dilma coisa, desde. Nani, querida, deixa eu te falar, que é uma percepção e que eu também tenho, mas é difícil de você verbalizar isso, porque fica no limite da ambiguidade, que é justamente dizer, por exemplo, que em 2014 talvez fosse melhor o Aécio ter ganho e a democracia não ter sido sacrificada como ela foi. Quer dizer, toma esse governo para você, meu filho, vai lá, estraga o que você quiser, mas preserva-se a democracia. Que a vitória da Dilma enlouqueceu essas pessoas. E enlouqueceu, em grande medida também, aí quero ver se você concorda comigo, porque o Lula estava ali, absolutamente forte e pronto, para voltar em 2018, que não deixaram acontecer. Acho que essa presença do Lula no bastidor também contribuiu muito para que a Dilma para que eles fossem para cima desse governo de uma maneira assim, no vale tudo, como você disse, porque a imprensa, você falou muito bem, eu concordo totalmente com você.
A imprensa sempre foi enviesada durante o mensalão, durante os governos Lula, primeiro o governo Dilma, mas a partir daquele momento eles foram para o Vale Tudo. Realmente foi uma coisa impressionante. Canalhas, foram totalmente canalhas mesmo. Com a Dilma mais do que com o Lula, naquele momento. Agora o Lula está preso por função da canalice deles também, claro. Eles continuam, dali para cá eles só foram canalhas. Agora, se a Dilma não tivesse ganhado, o PT não tivesse ganhado, o Lula, talvez o Aécio tenha ganhado, o Lula não pensava em se candidatar de novo, gente. Se a gente não tivesse sofrido golpe, não tinha por que chamar o Lula de volta. Ele mesmo já tinha pensado no Eduardo Campos para substituí-lo, no Ciro ele já pensou. A gente sabe que o Lula é uma pessoa generosa pra caramba e ele sabe da importância da alternância no poder. Ele sabe, ele sempre falou isso. Só que, e ele escolheu a Dilma porque primeiro que ela viu que ela era uma máquina de um trator, um pé de boi para trabalhar. Quando ela foi ministra da Casa Civil dele, a mulher trabalhou, fez muita coisa acontecer, ele sempre falou isso. E também porque ele sacou que era hora de ter uma mulher, cara. Ou era um negro ou era uma mulher. A Gleisi acabou de falar, a Dilma acabou de falar que o Lula era um presidente feminista, né? É muito expressivo. Exato, isso, era hora. A gente tinha que ter. Os Estados Unidos foi o Obama negro e a gente teve a Dilma mulher. Era hora de mudar um pouquinho, né? De dar uma renovada na democracia de alguma forma. Agora, eu não sei, por outro lado, Conde, a vitória da Dilma fez com que eles dessem esse golpe, fez com que eles fizessem tudo o que eles fizeram para poder não deixar o Haddad ganhar depois na eleição. Primeiro, não deixar nem o Lula concorrer. Depois, não deixar o representante do Lula, ou o Haddad, petista, ganhar. Então, isso também deixou muito mais evidente que estão contra os interesses do povo brasileiro, contra os interesses nacionais do país, do que se o Aécio tivesse ganhado. Porque um monte de gente ainda não se tocou que o FHC, apesar de ter coisas elogiáveis, por exemplo, de ser um governo realmente muito mais democrático, obviamente, mas ele já deu muita coisa de graça, sabe, do nosso comparado com o patrimônio. Temer e Bolsonaro, o governo FHC pode ser até considerado o governo democrático. Né? Mas foi um dos mais mesmo. O pior é isso, para a gente ver como a gente tem pouca democracia. Como é que fala? Democracia de baixa intensidade no país. Né? O FHC agora parece quase um sonho de consumo. Eu só não vou falar que é um sonho de consumo, porque a recessão que ele deixou no final do governo dele foi uma recessão, trocadilhamente falando, temerária, igual a do Temer. Né? Tá? Agora, Nani, a gente só não chegou na Argentina por causa das reservas que Lula e Dilma deixaram, porque senão o Brasil então, estaria que na até situação da agora Argentina, estão lá. Né? como estávamos no final da era FHC, que a mídia finge que nunca existiu aquela crise, que ninguém tinha emprego, ninguém tinha dinheiro. É totalmente sem precedente, né? O contraste, né? Se você pegar, contrastar, eu acho que isso que também foi muito insuportável para o sistema, para o mercado financeiro. Acho que o mercado financeiro se sentiu diminuído diante de um metalúrgico que chega e arruma toda a economia, não só para o povo trabalhador, mas para eles também do mercado financeiro, que ganharam muito dinheiro também. O Lula sabia que não podia interferir nesse setor, porque senão do jeito como esse setor no Brasil é elite, é escravocrata violenta, ele poderia ter tido aí uma frustração do sonho que foi realizado de tirar 40 milhões da pobreza e de transformar o Brasil num grande país realmente com grande projeção internacional. Eu queria, Nani Pérez, fazer a curva agora de toda essa leitura que a gente está fazendo, que é uma leitura, a rigor, pessimista, é uma leitura em que a gente lambe as feridas do golpe, desse momento que a gente vive, mas eu quero fazer a curva, avançar um pouco mais na história, porque se tem uma coisa que também está em curso nesse momento, é o desmascaramento de todo esse setor, que é a ferida atávica da sociedade brasileira, essa elite, né? Todo esse segmento está sendo agora em praça pública
A popularidade do Bolsonaro ela está baixa para esse momento, e acho que está com tendência de queda. E aí o que eu quero trazer é a seguinte questão para você. Eu acho que nós poderemos ter um futuro em que o debate vai retornar para a cena brasileira e a democracia vai voltar para a cena brasileira, com toda a sociedade aprendendo de maneira traumática a lição de ter brincado com a democracia. Você pensa assim, como mulher, com essa intuição que você tem poderosa, você acha que a sociedade brasileira... eu sinto isso, humildemente, vejo que tudo está sendo desmascarado nesse momento, a ferida brasileira, vamos dizer assim. E nós teremos o retorno, eu brinquei até que brinquei não, né? Eu fiz uma metáfora, é o retorno da linguagem, mas é o retorno da política e o retorno da democracia. O que você pensa? Olha, Conde, eu queria ser mais otimista. O que eu vejo é que numa situação normal de temperatura e pressão, isso obviamente estaria já praticamente acontecendo. Mas a conjuntura histórica mundial é uma conjuntura com poucos precedentes. É uma conjuntura muito mais complicada. Eu acho que enfim, há grupos de interesse que, por mais que conflitem entre si, tem muito interesse em ver realmente o Brasil e toda a América Latina hoje, né, se desestruturando para continuar usufruindo das nossas riquezas, para não perder capital. Por exemplo, você falou do mercado financeiro se sentindo mal de um operário ter feito melhor. Eu acho que pior do que isso é a crise mundial ter chegado a um nível, deixar essa bolha aí de 2008, 2009 estourar, e a gente sabe também da decadência do modelo do capitalismo atual, que inclusive é insustentável, né, gente? Não dá para sustentar 7 bilhões de pessoas nesse nível de consumo, por exemplo, para Para ficar mais poucos, né? óbvio. Nesse nível, só que são para poucos. Só para ficar mais óbvio, essa crise está muito grande. Então, quando você vê que a crise ela é estrutural e não só com aspectos conjunturais, mas é estrutural, esses caras falam, cara, Lula é um cara legal pra caramba, ele foi bacana, não tenho nada contra ele, por mim ele não estaria preso, mas acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira e com a Dilma não dá para negociar, porque a Dilma já tinha apertado os juros. A Dilma pôs a caixa para colocar casa própria com 10% só de entrada e juros baixíssimos por ano. Você acha o quê? Que banco quer perder isso? Juros estratosféricos que a gente tem no mercado imobiliário. Então, não é porque a Dilma é mulher ou porque o Lula é operário. Eu acho que eles, inclusive, gostam do Lula, a maioria deles. É um cara bacana, que sabe conversar com qualquer um na mesa, que conversou com todos eles durante anos, generoso e simpático com todo mundo, como a gente sabe que o Lula é. Só que mexeu no bolso. Juros do spread bancário. A Dilma colocou os bancos oficiais, os bancos públicos, para concorrer de verdade com os outros bancos. E começou a forçar a queda de juros. Então, quando eles pressionam na segunda gestão Dilma, só dar sustentação se viesse um cara do mercado para a Fazenda, e ela, infelizmente, um erro crasso da Dilma foi ceder, chamar o Trabuco e depois o Joaquim, como é o nome dele? Não é Joaquim, Joaquim Barbosa. Levy. Obrigada, Joaquim Levy. Aí, porque o que aconteceu? Aí ela foi um erro na estratégia econômica do PT, que deu realmente a palavra, a caneta para o mercado, que começou a retroagir todo aquele processo que o Lula não tinha conseguido fazer. O Lula não mexeu em juros de banco. A Dilma mexeu em juros de banco. Por isso que eles odeiam a Dilma, não odeiam o Lula. Imagina, quem que é ela? Os caras ganham 40% de juros. Que país do mundo? É que, Nani, permita-me dizer, você está, enfim, avançando, super Nani, né? Super Nani, está avançando nesse tema.
e a gente fica aqui na fissura de comentar. Deixa eu só fazer um... Eu acho que o Lula, a compreensão do Lula com relação a Dilma é que ela seria um passo além realmente daquilo que ele promoveu. É uma coisa diferente. Ela, é porque a Dilma tem conhecimento técnico, não que o Lula não tivesse, mas é que o Lula é uma outra dimensão de articulação. E ela ia diretamente mexer nessas feridas da economia brasileira. E mexeu realmente e enlouqueceu. E não precisou, Conde. Na era Lula, a gente tinha para todo mundo. O bolo estava crescendo. Depois da crise, quem assumiu foi a Dilma, era outra conjuntura. A Dilma não podia fazer aquilo exatamente que o Lula fez, ela tinha que ir além. Tá? E ela, quando foi além, os caras invocaram. E quando ela quis fazer a vontade dos caras, primeiro que você já tinha uma quadrilha no Congresso com Cunha e Aécio. E segundo que aí ela perdeu a base que elegeu. Oh, peraí, eu não votei no Aécio, ela vai fazer igual o que o Aécio disse que ela ia fazer? Aí ferrou. Sim, foi uma situação que ainda acho que ela demanda uma leitura, o caso Dilma, né, aquele momento, né, a nomeação do Joaquim Levy, todo esse procedimento precisa ser realmente lido com lupa para a gente entender o que aconteceu. O pessoal aqui, o público, Nani, está reclamando comigo, dizendo que eu não estou lendo aqui os comentários. Vou ler alguns comentários aqui para a gente, para participar, porque a conversa está muito intensa e daí eu não consigo fazer. Eu não sou. As mulheres é que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente tenta, né? Deixa eu ler algumas coisas aqui. Maria Margarida Genro Moser dizendo: em 2014 disse que se Dilma ganhasse e fosse honesta, não governava 2 anos e foi batata. Deixa eu ver mais algumas coisas. Não acho que a Aécio ganhando iria mudar alguma coisa. Marli Alheiros está dizendo isso. Eles estão aqui mergulhando no nosso debate, na nossa conversa. E, por incrível que pareça, Nani, nós já estamos chegando ao final do nosso papo aqui. Eu quero explorar você mais um pouquinho, pedir para você contar para a gente. A gente teve aí esse episódio, alguns episódios muito galvanizantes aí da última, nesse momento, né, nessa semana, que vai se encerrando, daqui a pouco ela se encerra. Nós tivemos aí a questão da Marielle Franco, o anúncio dos 2 assassinos da Marielle Franco, e hoje 1 ano de execução, né? 1 ano de morte da Marielle Franco, é uma coisa que eu quero que você comente também, e essa tragédia da escola Raul Brasil de Suzano. E eu queria que você pegasse pelo seguinte eixo, né? O discurso pró-violência que se realiza. Essa que acho que é a grande sacada da charge do Aroeira, que é a mãozinha, né? E depois a arminha, a arma, o gesto da arma com a mão, a arma, e depois a mão na arma, né? Acho que é exatamente... O Brasil entrou nessa espiral de violência. Associando isso à questão da Marielle. Queria que você falasse também dessas 2 tragédias, né, que a gente viveu e que a gente reviveu no caso da Marielle nesse último dia e hoje, precisamente. Tá, então eu vou até aproveitar para falar, para responder o que eu fui falar da economia para chegar na resposta e não cheguei a te responder a pergunta anterior. Eu tenho dificuldade de ser otimista porque, diante de tudo que a gente falou, a sabotagem ao nosso país é muito grande. A explosão da violência é uma prova disso. Na verdade, é um sintoma de uma sociedade que está muito desestruturada. Mas se você pensar no que aconteceu em Suzano, você fala, não, é uma tragédia que responde a isso, é uma tragédia que é consequência já inequívoca de todo esse discurso de ódio, de toda essa polarização, dessa solução que nunca foi solução em lugar nenhum, que é armar a população, como se isso algum dia tivesse ajudado algum país ou alguma sociedade a ser mais, a reduzir violência urbana, né, ou violência de algum tipo. Agora, se a gente pensa em Marielle, não é uma tragédia pessoal para os familiares, para os amigos, é uma tragédia política para nós, mas é um crime hediondo. É um crime de uma violência, Conde. Quando eu lembro na ousadia
que tiveram os assassinos de Marielle para praticar o crime da forma pela qual eles praticaram, o planejamento, toda a arquitetura desse crime, e o fato de a polícia sequer abrir a boca com as informações que ela já tinha para não influenciar eleições, então deixamos milicianos, provavelmente, irem dormir no Planalto, ligados ao crime mais bárbaro Nem na ditadura militar a gente teve uma coisa de tamanha violência tão explícita, ousada. né? Explícita demais, de uma violência total, absurda. Seja por qual motivo, porque ela ameaçava a máfia, porque ela estava no pé, estava descobrindo a relação das milícias com os bolsonaros ou com outros políticos, ou com ambos, eles e outros, ou porque, porque ela era negra, mulher, peituda pra caramba, corajosa pra caramba, LGBT, seja lá como for. Nossa, é muito mais que uma tragédia. É muito chocante. Não à toa ela virou símbolo agora no Dia da Mulher, dia 8 de março, não no Brasil, no mundo inteiro. O mundo inteiro falou de Marielle, sabe? E aí vem essa satisfação logo depois do 8 de março, dizendo que tem, né, informações que o Jungmann já tinha falado que tinha na época da eleição, quer dizer, tem na época da eleição e os caras estão lá. Era intervenção militar no Rio. Uma semana depois, essa menina foi assassinada desta forma tão brutal e violenta. Então, assim, é muito difícil a nossa luta. A gente está aqui confortável fazendo live, falando, analisando. Por enquanto está confortável, hein? E olha que já está difícil. Mas essa luta é muito cruel. A gente já teve... Pode falar. Só completar o que você está falando, né? Já tem um precedente de gente deixando o Brasil, Jean Willis, a Márcia Tiburi, e eles são só porque eles são conhecidos, porque tem muita gente que se mandou do Brasil também com medo dessa violência. Aqui nós também estamos expostos. O jornalista em Minas, que era contrário a essa, que pegava no pé dele, foi assassinado em ano de eleição, gente. É que o da Marielle foi tão chocante, porque ele, pelo menos, fingiram suicídio. Tá? Ele foi suicidado. Agora, o da Marielle nem se... Não, da Marielle, além de tudo, ainda foi um recado de quem manda. Olha quem manda nisso aqui. Sim. Então, assim, eu imagino, eu fico toda hora pensando, quando eu vejo as pessoas que não percebem essas coisas e acham que não, que uma coisa que a intervenção no Rio não tem nada a ver com o poder dos militares, que os militares estarem lá agora é um acaso porque o Bolsonaro ganhou, que as pessoas que acham que não foi golpe, as pessoas que não veem essas relações, eu fico pensando, caramba, era assim em 64? Aí a gente pensa, não, era também. Tinha um monte de gente que sabia que era um golpe, que sabia o que estava acontecendo, e um monte de gente dançando, É impressionante, né? São processos que acho que a resistência, né, a esse tipo de violência que desde sempre existiu, que toma o tecido da linguagem, da política, do mercado, da economia, são alguns realmente atores especiais, são alguns protagonistas como Lula, por isso que o Lula está preso, né? Essa justificativa sempre vai latejar quando a gente comentar da situação do Brasil, porque ele é uma figura que pode furar essa lógica realmente violenta e que se apodera da sociedade e que se apodera, Nani, eu acho que é o que você está tentando dizer e está dizendo com outras palavras, de uma paralisia, de uma perplexidade da sociedade diante de tanta violência, de tanto descaramento, né, de tanta explicitude da sua violência gratuita, como no caso da Marielle Franco, né? Eu acho que esse é o grande porém. O que eu ressalto na minha leitura dessa curva da história que eu tenho dito para você é que todos eles estão sendo desmascarados nesse momento. Evidentemente, a minha leitura é assim, não vai ser amanhã que a gente vai conseguir reverter esse processo. Pode até ser, mas é um processo que vai durar no tempo. Não sei se como a ditadura brasileira demorou 20 anos e tudo mais, mas são ciclos. Esses ciclos de violência, eles duram, em geral, 5, 10 anos, né? Eles se esticam um pouco mais até você produzir a densidade necessária, que foi o Lula. O Lula, por exemplo, Nani,
ele também é, a despeito dele ser uma figura especial, mas ele também é um produto do quê? Do povo brasileiro e da resistência que esse povo, simbólica, construiu contra a ditadura militar. Por isso que ele é tão forte, por isso que ele é uma ideia, né? E por isso que agora ele está lá preso. Mas eu acho que eu sou diferente. Eu penso que nós podemos reverter esse processo. Nani Pérez, deixa eu te agradecer, que assim, conversar com você realmente é pura densidade. Você é sensacional. O programa Por Elas, que você apresenta junto com a Andrea Truz e a Daphne Ashton, é um programa que ganhou o gosto das pessoas, super importante. Eu sei que o Lula é fã de vocês também, que ele curte o programa. E eu queria que a gente terminasse esse papo com você dizendo desse programa, quer dizer, que é tão especial, que vocês se encontram, tem uma química muito forte ali entre vocês. Como é que vocês se juntaram? A Daphne me falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse para mim. Bom, assim, eu conheci a Daphne virtualmente, se eu não me engano, no VK, por causa de outro canal, por causa do Duplo Estresse. E, de repente, a gente, de vez em quando, entrava ali, conversava, eles me chamaram para ser meio que uma, como é que fala? Ombudsman. Para olhar, né? Moderadora? Para ver se eles não exageravam aqui e ali para comentar bastidor. E aí eles começaram a tirar para tudo quanto é lado. E eu, fui chamada para isso. Eu falei, gente, não dá. Todo mundo agora é traíra, todo mundo é bola nas costas, todo mundo é não sei o quê. Vocês estão, daqui a pouco vocês estão fazendo mais um favor para a oposição ao PT do que para, né, o Lula. Se tá todo mundo contra, então, bom, aí a Daphne, que estava ali, até então a gente não se conhecia, ela me chamou, ela falou, concordo, pá, pá, pá. No dia seguinte foi pior ainda, em vez deles nos ouvirem, a live deles foi muito pior, detonou mais gente ainda, acho que eles ficaram até com raiva. Aí eu falei, gente, não dá, eles chamaram a gente de traíra, eu e a Daphne. Aí a Daphne me chamou no VK privado e falou, cara, tô fora, tô que nem você, não tenho mais paciência para esses meninos, tô num grupo de espectadores do 247, você quer que eu te ponha lá? Eu falei, põe, vamos lá. Aí ela me colocou num grupo de WhatsApp, que tem o pessoal do 247. Logo em seguida, depois de umas 2, 3 semanas, veio o lançamento do livro do Lula. E lá eu fui com uma amiga, a Meg Batalha, a gente encontrou, além do Lula, eu dei de cara com a Tuti. Aí quando eu dei de cara com a Tuti, ele passou do meu lado, eu peguei o celular com a fotinha do PML no grupo, eu falei, olha aqui se você não tem fãs. Ele bateu o olho, todo atropelado, assim, com pressa para falar com o Lula, ele bateu e falou, põe eu aí. Eu olhei para a cara dele e falei, hã? Como assim? Mas você nem sabe o que é. Não é um grupo de espectador? Eu quero entrar aí. Meu número é tal, 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 tal. Aí eu coloquei o número dele lá, ele entrou no grupo, a gente foi conversando. Aí eu não tinha papas na língua, eu começava a falar, as meninas falavam, não, você tem que falar no 247, porque você fala bastante. Eu falei, imagina, gente, se eu vou falar no 247. Enfim, aí a coisa evoluiu, entrou naquela parte que a Daphne falou, que ela veio para São Paulo. Aí eu fui lá aproveitar para visitar o estúdio, conhecer ela pessoalmente. E aí tinha outra pessoa com a gente que não achou melhor não fazer. Tinha mais gente fazendo live com a gente num outro canal, só para testar, só para aprender, para ver se a gente dava certo da gente conseguir fazer. E aí essa pessoa falou, as duas outras pessoas falaram, não tá legal para a gente, não é o momento, por causa de trabalho, não sei o quê, por causa de estudo. Aí a Andréa entrou no grupo. Quando a Andréa entrou, fechou o trio. Aí ficamos eu, a Andréa e a Daphne, e o trio ficou formado. Aí a Andréa chegou a fazer com essas outras meninas também, mas não era a hora. Aí, quando ficou só nós três, o negócio embalou mesmo. E aí a gente foi criando o Yaras e Pagus e foi acontecendo. Muito Mas legal, porque daí eu gosto, você... inclusive, porque a gente pensa diferente uma da outra. Eu acho isso bacana, não fica a gente martelando sempre igual, sempre a mesma coisa, sabe? Já que somos três, vamos, né, ter visões complementares, não Tem uma visões química iguaizinhas. muito forte ali, é muito bacana, muito bonito. E tem essa coisa também sua, que é da expressão, que é o seu pé no teatro. No fim, a gente acabou nem falando da questão da arte, mas, Nani, fica tranquila que daí a gente conversa de novo,
porque o assunto político ele toma conta, ele é muito forte, né? Mas a gente volta a falar. É um prazer falar com você. Estou aqui muito feliz, mesmo. O público está vibrando. Muito obrigado por esse papo, por conceder esse tempo aí no seu momento de trabalho e tudo mais. Te agradeço muito. E a gente se encontra em breve, mais uma vez, aí pelas mídias digitais do 247, dos canais que nós vamos montando por aí. Querida Nani Pérez, muito obrigado. Deixo a palavra com você para se despedir do público e fazer suas considerações aí finais. Bom, para me despedir, primeiro agradecer o convite, super gentil. Você é uma pessoa muito querida e sabe disso. Isso é bom, a gente saber que a gente é querido. E o mês que vem você vem no Iaras e Pagus, que já está combinado, só falta fechar a data. E sobre a nossa luta, gente, é isso. Eu acho que a gente não pode se acomodar que o diálogo vai, que as máscaras estão caindo e as coisas vão acontecer, embora eu concorde com o Conde que isso está realmente acontecendo, a gente tem que lutar muito ainda, porque os interesses são muito poderosos. A gente não pode achar que alguém vai fazer o nosso trabalho por nós, que alguém vai lutar por nós, não. A gente tem que fazer a nossa parte da luta e desconstruir o agente com um monte de mentira. Vamos desconstruir os caras com fatos, para não perder a moral o tempo inteiro. E aquilo que eu falei no encontro 247, cuidar da linguagem. O Lula é o cara que sabe usar a linguagem. O Lula sabe falar com a rainha da Inglaterra e com o cara que dorme na rua, cara. A gente tem que aprender com ele. A gente tem que usar uma linguagem que todo mundo entenda, sabe? Mesmo para falar de coisas difíceis, se esforçar mesmo. É difícil. É muito difícil para nós. Ainda mais para a gente que tem um pezinho acadêmico, é muito difícil. Mas a gente tem que se esforçar para atualizar a nossa linguagem e essa linguagem contaminar a população brasileira de que é possível a gente voltar a ser um país em que a gente discorda, sim, porque é diverso, porque é plural. E isso é o que sempre fez a nossa riqueza, a nossa maior riqueza. Sempre foi essa, gente. Tá lá, Mário de Andrade, 22, Tropicália. A nossa riqueza é essa diversidade, a gente tem esse poder de pegar o que é de fora, deglutir, digerir e vomitar algo que é só nosso, cara, e que o mundo inteiro fica, uau, isso é Brasil! Isso é Brasil, cara. Isso é Brasil. A gente pode voltar a ser esse país, mas não é cruzando os braços, nem tendo preguiça, é continuar a nossa luta e trazer cada vez mais para ela, né? Mais gente para ela. E um pouco de arte para todo mundo que a gente precisa. É isso. Nani Pérez, querida, um beijo. Muito bom falar com você e a gente se encontra na próxima. Pessoal que acompanhou essa entrevista aqui com a Nani, um beijo para todos vocês e daqui a pouco tem live do Conde. E quando que vocês vão voltar no Por Elas? No sábado, né? Ah, bem lembrado, hein? No sábado a gente tem o Por Elas, mas hoje a gente tem no Iaras e Pagus, canal do YouTube, Iaras e Pagus, a gente vai ter um ano sem Marielles, florescendo. Que horas que vai ser, querida? 21 horas, acabando Boa Noite. A gente espera sempre, Boa Noite acaba e vem o público do Boa Noite, vem para o Iaras e Pagus, a gente vai conversar um pouquinho, a gente não pode deixar essa data passar em branco, o Iaras e Pagus Maravilha, não pode deixar essa vai data ser imperdível. Imperdível, Iaras e Pagus. E eu te agradeço, Nani Pérez, um beijo, bom programa, boa preparação para você e até a próxima. Obrigada, querido. Tchau.